Mas, afinal de contas, quais são as tais propriedades coligativas que dependem apenas do número de partículas? Aqui não tem temperatura, aqui não tem pressão, aqui não tem nada. Só depende de ter mais ou ter menos partículas. Quais são essas propriedades? As propriedades são 4, das quais, com nomes aparentemente complicados, será a tonoscopia, a crioscopia, a ebulioscopia e, pasmem, a pressão osmótica. É uma propriedade que depende apenas do número de partículas. Bom, inocentemente, vamos para o laboratório. Imagina essa pequena sequência de experimento. Eu tenho aqui um êmbolo móvel, esse que está em cor escura, que vai subir ou vai descer. Então, para baixo está pressionando, para cima está aliviando a pressão. A pressão de quem? A pressão da água. Aqui dentro eu tenho água no estado líquido. Muito bem. E o êmbolo está justamente na superfície da água. O que eu faço na sequência? Eu pego esse êmbolo e provoco a suspensão. Se eu provoco a suspensão, eu vou ter um espaço vazio, cara. Esse espaço vazio, esse vácuo, vai ser preenchido por quem? Ora, por água que vaporiza. Então, a água no estado líquido vai passar para o estado vapor. E a quantidade máxima, a ponto de encher o sistema. Esse sistema será completamente lotado por vapor d'água. A tal ponto vai chegar que, para uma molequinha líquida vaporizar, uma outra líquida vai ter que condensar. A partícula de vapor vai ter que ficar no estado líquido. Por quê? Porque saturou. O ambiente está lotado. Saturou. Então, como se fosse aquele sistema de ver a pressão para calibrar o pneu do automóvel, tu tem um sistema que mede a pressão interna. Ora, a pressão interna vai acusar um determinado valor. Este é o valor da pressão interna. Pressão interna de quem? Pressão interna de água que vaporizou. E esta pressão vai se chamar pressão máxima de vapor. Que seja a pressão, claro, esse vapor está fazendo pressão. Já que o êmbolo foi suspenso, não vai mais descer, vai ficar lá em cima. Está fazendo pressão para todos os lados. E ela é máxima, porque saturou. Já saturou o ambiente. A pressão é máxima possível e é do vapor. Falaremos melhor nas próximas aulas. Muito bem. O que eu tenho então nesse desenho? Eu tenho a situação da água no estado líquido e água no estado de vapor e estão em equilíbrio. Posso, então, agora, através de uma válvula que não está indicada, acrescentar um soluto. Soluto. Que tipo de soluto? Açúcar. Eu posso colocar açúcar lá dentro. O que eu posso colocar lá dentro? Um cloreto de sódio. Posso colocar lá dentro. O que eu posso colocar lá dentro? Posso colocar lá dentro um sulfato de alumínio. Eu posso colocar lá dentro um soluto? Não, volátil. Esta é a condição. Eu vou acrescentar desse desenho para o próximo desenho alguém para tornar a minha água solvente, vou torná-la solução. Esta é a jogada. Nós estudamos em Físico-Química 1, lá na primeira parte da Físico-Química, as soluções, capítulo fundamental, vê se dá uma olhadinha lá.
Como é que nós fazíamos a solução? Nós pegávamos o solvente e colocávamos o soluto. Agora, nós estamos colocando o soluto, mas de uma forma indireta. Estamos transformando, isso sim, o solvente em solução. Aqui eu tenho uma substância só e aqui eu tenho duas substâncias, que é o solvente mais o soluto. E é uma mistura completamente homogênea. Muito bem. Então agora eu quero que você me ajude a pensar o que vai acontecer de diferente. Ué, a água vai ficar salgada se eu usei cloreto de sódio. Não é isso não, cara. Vou falar sério. O que será que aconteceu? Sobre o quê? Vou te dizer. O que será que aconteceu com a pressão? Aqui não tinha um calibrador? Esse calibrador não estava calibrando a pressão interna, a pressão máxima do vapor? O que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar? O ponteiro vai mais para a direita? Vai ficar igual? Vai para a esquerda? O que vai acontecer com a pressão máxima de vapor de um solvente puro ao acrescentar um soluto não volátil? Vamos pensar depois? Vamos fazer outra pergunta. Esta água não tem uma temperatura de congelamento ao nível do mar de 0 graus Celsius? Sim, a água tem uma temperatura de congelamento de 0 graus. Ô querido, quando é para cima, esta passagem chamou-se de fusão. A passagem chamou-se de fusão. Quando aumenta de sólido para ficar líquido, há um ponto chamado ponto de fusão. Pois então pegue o sentido contrário. Se você pegar o líquido e passar para sólido, aqui eu vou ter uma temperatura de congelamento. Ora, uma substância pura, como é a água, tem o ponto de fusão igualzinho à temperatura de congelamento. A temperatura de congelamento da água é tão 0 graus quanto o ponto de fusão da água, que é 0 graus. Muito bem. Se eu dentro dessa água colocar um soluto não volátil, o que será que vai acontecer com a temperatura? A temperatura daqui vai ser maior, vai ser menor? Como é que é? É isso que eu quero pensar. Terceiro, são 4. O terceiro fator. A água, que é o solvente puro, tem uma temperatura de ebulição ao nível do mar, pressão de uma atmosfera de 100 graus Celsius. É verdade, claro. Tu sabe desde criancinha que se a água líquida for passar para o estado de vapor constante ou gás, como a gente fala, haverá um ponto que se chama temperatura de ebulição, que é chamado também de ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água pura ao nível do mar é 0 graus, que é a temperatura de ebulição. Ora, a temperatura de ebulição dessa água é 100. Se eu colocar um soluto não volátil por aí, misturar com o solvente, eu vou ter uma solução. A temperatura de ebulição agora será menor, igual ou maior? Vai depender do número de partículas que estão ou não coligadas. São as tais propriedades coligativas. Me reserva número 4 para deixar para depois, que é a pressão osmótica. Então vamos lá, voltemos às minhas perguntas. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a água que estava com o êmbolo na sua superfície. Ao suspender o êmbolo, ao criar um espaço vazio, vai ter vapor nesse espaço vazio, que exerce uma pressão. Qual é a pressão? A pressão vou chamá-la de P. Se a pressão é P, o fato de colocar açúcar, o fato de colocar sal alcalino, ou o fato de colocar um sal que não seja alcalino, vai fazer com que a pressão passe para P'. Agora eu vou te fazer a pergunta. O que tu acha?
Quando tu passa de solvente para solução, o que acontece com a pressão máxima de vapor? A pressão P vai sofrer um abaixamento. A pressão máxima de vapor, pasmem, será menor. A pressão máxima de vapor de P vai passar para a pelinha que é menor. Vou te provar, calma aí, próxima aula. Vou te provar que a pressão do vapor vai ser menor. Mas calma aí, não precisa esperar para a próxima aula. Por que será que é menor? Por que o fato de colocar soluto vai baixar a pressão? Porque quem faz a pressão, ô meu querido, não são as molequinhas de água na forma de vapor? E o que vai acontecer quando você coloca um soluto dentro d'água? A água não passa a ter uma nova tarefa. Qual é a nova tarefa da água? A nova tarefa da água é grudar nos íons. Então, uma quantidade soberba de moléculas vão se grudar no cátion. Uma quantidade soberba de moléculas vão se grudar no ânion. Ora, a quantidade de partículas, vapor d'água, fica comprometido. Então, a turma da pressão fica menor. A quantidade de moléculas de vapor d'água se tornando menor pela nova ocupação que vai desempenhar, vai provocar um abaixamento de pressão. Ora, pressão, ô meu querido, pressão é tônus, tá? Então nós teremos uma situação hipertônica, hipotônica e hipo, superior, igual ou menor. Tônus quer dizer pressão. O estudo, porque scopia, essa parte em grego quer dizer estudo. Tonoscopia é justamente uma propriedade que depende do número de partículas. Se eu tiver muitas partículas, não serão muitas moléculas de água que vão se envolver com o grude e vão deixar de lado a pressão para o registro de pressão máxima de vapor? Sim. Então, o fato de colocar um soluto num solvente puro vai provocar uma diminuição de pressão. E o estudo desse abaixamento da pressão será estudado na tonoscopia. Da mesma forma, se a água purinha, queridinha, aquela água que faz um congelamento a 0 graus, o que acontece quando tu pões um soluto não volátil? Quando tu põe um soluto não volátil, você vai ter o quê? Você vai ter uma nova temperatura de congelamento que será menor do que a temperatura de congelamento inicial. A temperatura de congelamento da água suja, a água suja, no sentido de que está misturado com o solvente, com o soluto, na forma de solução. A água pura, ela congelou a 0. E a água solução, com o seu solvente misturado com o soluto, ela vai ter uma temperatura de congelamento que é este ponto. Se a temperatura de congelamento era 0, a temperatura linha de congelamento é abaixo de 0. Por isso, meu querido, que se o gelo é frio, o gelo salgado é mais frio. Ah, então os barraqueiros lá de Ipanema, os barraqueiros de Copacabana, o que eles fazem para ter um gelo mais frio? Colocam sal. Fazer um gelo é fazer um gelo frio, material frio. Fazer um gelo salgado é fazer um gelo mais frio. Conserva a cerveja bem mais gelada. Pois é um dos muitos detalhes práticos desse capítulo. Não sei por que não se ensina nas escolas. Bom, mas vamos nessa panorâmica, que é o nosso objetivo, falar da temperatura de ebulição. A água
tem uma temperatura de ebulição ao nível do mar de 100 graus, que é o ponto de ebulição. Quando se trata de solução, vai continuar a ter temperatura de ebulição. Se antes era a temperatura de ebulição TE, agora será T'E. E a temperatura de ebulição da solução é acima da temperatura de ebulição da substância pura. Tu já sabia isso, já te falei, que se você analisar o gráfico de uma substância pura, tu tem os patamares, que são aqueles tais calores latentes, cujo calor dado para o material é para romper as ligações de hidrogênio. Quando tu analisa uma mistura, como é uma solução, é o solvente mais o soluto, a temperatura de congelamento acontece abaixo de zero. Primeiro, não tem o patamar e começa depois da hora. Então, a solução congela abaixo de zero. Se congela abaixo de zero, ferve, ebule acima de 100. É o que nós vamos explicar direitinho numericamente. Ora, se a temperatura de congelar, se a palavra congelamento em grego quer dizer tem associação com crios, crios associa com congelar. Este fato da temperatura de congelar ter abaixado, se a temperatura de congelar baixa quando no solvente puro eu ponho o soluto no volátil, o estudo desse abaixamento leva a esse palavrão. Qual é o palavrão? Crioscopia. É a visão, é o estudo do abaixamento da temperatura de congelar. Mas colocou soluto, baixou a pressão. Colocou soluto, baixou a temperatura de congelar. Mas tem uma coisa que levanta. E o que levanta? O que eleva, meu querido? Eleva a temperatura de ebulir. Ao menos uma coisa vai aumentar. Qual é a coisa que vai aumentar? Se o solvente puro tem uma temperatura de ebulir, no caso da água de 100 graus, o fato de colocar um soluto dentro desse solvente vai dar uma temperatura de ebulir, uma temperatura de ebulir, que é acima da temperatura de ebulição do solvente puro. No caso da água é 100, mas isso pode ser feito com qualquer solvente. Podemos trabalhar com álcool. Se aqui for álcool, a temperatura de ebulição do álcool é 78,1 graus. Quando você coloca um soluto dentro do solvente álcool, você vai ter uma mistura chamada solução, cujo ponto de ebulição terá que ser acima do 78,1, acima do valor que era. Realmente, se o gelo é frio, o gelo salgado é mais frio. Se um banho de água fervente, Deus te livre, se um banho de água fervente é terrível, um banho de água salgada fervente é muito mais terrível. Claro que por isso também que as donas de casa temperam o feijão. Além de ficar com outro gosto, o feijão salgado, ao ser cozido, será cozido a uma temperatura mais alta. Então, cozinha melhor o grão. Meu amigo, se congelamento tinha a ver com crios, então o estudo desse abaixamento de congelar era a crioscopia. O estudo da ebulição. A ebulição, esse termo, ebulição, tem a ver com ebulioscopia. O que é ebulioscopia? É uma das 4 propriedades coligativas. É uma das propriedades que depende do número de partículas. Se houver mais partículas na solução, você vai ter maior efeito, maior aumento de temperatura. Meu querido, por enquanto, vamos tomar um café? Tote ao seu dispor.